Pois é, galera. Infelizmente, os casos de dengue não param de aumentar. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o Brasil ultrapassou a marca de 2 milhões de casos de dengue em 2024. É muita coisa, 2 milhões, hein? Para se ter uma ideia, esse é o maior número registrado em toda a série histórica, que começou lá em 2000 e supera em mais de 500 mil todos os casos da doença no ano passado inteiro, durante o ano todo. O pior ano da dengue até então havia sido 2015, quando foram contabilizados cerca de 1,6 milhão de casos. Então esse ano está bem atípico mesmo, tá? Além disso, o número de mortes confirmadas neste ano por causa da doença já passa de 800, sendo que outras 1.267 mortes estão sendo investigadas. A título de comparação, em todo o mês de março do ano passado foram registrados 388 mil casos de dengue entre confirmados e prováveis. Só que em março desse ano, o Brasil registrou mais de 700 mil casos, o dobro. Para quem não lembra, no mês passado, a própria secretária de Vigilância do Ministério da Saúde chegou a afirmar que a estimativa do governo é de que o país tenha 4,2 milhões de casos em 2024. Pelo que foi divulgado, a maior parte das mortes de dengue ocorreu no Distrito Federal. Em seguida aparece o estado de Minas Gerais. Somente no estado de São Paulo, por exemplo, as mortes já aumentaram cerca de 52% em uma semana. De acordo com a Secretaria de Saúde, já tivemos 139 óbitos. Já em relação aos casos confirmados, um aumento de 28%, saltando de 259 mil para 332 mil. Além disso, há registro de mais de 781 mil notificações. É muita gente, Minas, Distrito Federal e São Paulo sofrendo demais. A gente lembra aqui que tanto o estado de São Paulo quanto a cidade decretaram situação de emergência em fevereiro. Até o momento, como cidade, não como estado, a cidade de São Paulo foi a que registrou a maior quantidade de óbitos, 19, seguida por Guarulhos e Taubaté. Para se ter uma ideia, além de São Paulo, pelo menos 9 estados e o Distrito Federal também decretaram situação de emergência desde janeiro desse ano. Segundo alguns especialistas, uma tempestade perfeita ajuda a entender a atual epidemia no Brasil. Entre os motivos estão as mudanças climáticas e meteorológicas, os tipos de vírus e até as falhas de políticas públicas. É curioso que, gostando ou não desse presidente ou do último, a gente percebe nitidamente na mídia uma mudança comportamental. Então, provavelmente, se o presidente não fosse o Lula, fosse o Temer, o Bolsonaro, a Dilma, a Gleisi, o padre Kelmon, se fosse qualquer outro presidente sem ser o Lula, todo mundo chamaria da dengue do fulano. Tipo assim, a dengue do Temer já matou tantos, a dengue do Bolsonaro já matou tantos, a dengue do padre Kelmon já matou tantos. Mas como é o Lula, é impressionante que nesse caso a culpa é mudança climática, meteorológica, não tem vacina, não tem nada, mas tá tudo bem, né? Vamos lá. A falta de saneamento básico e a coleta de lixo em alguns locais do Brasil também ajudam na disseminação dos mosquitos da dengue, que encontram reservatórios de água parada para botar os ovos. Na avaliação de analistas, é necessário criar estratégias para evitar que os casos continuem explodindo ou sejam ainda piores em 2025. Quer dizer, tá ruim esse ano, ano que vem nesse ritmo vai ser pior. Segundo o último boletim da Prefeitura de São Paulo, 67 bairros da cidade estão em epidemia, ou seja, registraram mais de 300 casos a cada 100 mil habitantes. A gente lembra aqui que hoje já existe uma vacina contra a dengue. Eu vou repetir, já existe uma vacina. Não se fala tanto na mídia. No entanto, mesmo com mais de 2 milhões de casos, o Brasil ainda enfrenta uma baixa adesão ao imunizante. Para se ter uma noção, até agora cerca de 1,2 milhão de doses foram enviadas desde o início da campanha de vacinação, só que entre essas doses somente 534 mil foram registradas como aplicadas, enquanto 700 mil ainda não tiveram o registro de uso. Olha que loucura! Quem é o culpado disso aqui? Cadê as vacinas? Cadê as vacinas que já foram compradas? Além disso, do total de vacinas que ainda não foram aplicadas, 668 mil estão próximas do vencimento. É um escândalo, mas ninguém está falando. Não custa lembrar aqui os cuidados contra a dengue. Para quem ainda não sabe, é essencial evitar qualquer reservatório de água parada em casa, já que os mosquitos podem usar caixas d'água, piscinas abertas, tampas de garrafa e vasos de planta como criadouros. Além disso,
Pneus velhos devem ser esvaziados e guardados. Cuidado com isso, galera. As garrafas PET, vasos e baldes vazios também devem ser colocados virados para baixo. Vale ressaltar aqui que o Ministério da Saúde alerta que é importante procurar um serviço de saúde ao apresentar possíveis sintomas de dengue. Então acho que é um caso gravíssimo. Eu já falei outro dia num vídeo que se nós tivermos mais de 2 milhões de casos, fora toda a questão da saúde, fora a questão da preocupação com a vida das pessoas, o país em si, a economia, que é a minha área, eles acabam sofrendo demais. Ah, como assim, Charlão? Porra, 2 milhões de trabalhadores afastados por 2, 3, 4 dias, eventualmente uma semana, porque a dengue bate forte mesmo, você não consegue trabalhar, não consegue fazer nada, todo esse problema das pessoas parando de trabalhar por um tempo, isso afeta demais a produtividade do país, que já tem uma baixa produtividade. Então é um drama de saúde, é um drama familiar, tem pessoas morrendo, pessoas que vão ficar sem os seus cônjuges, sem parentes, sem pai, sem mãe, sem nada. E também tem a questão da produtividade do custo para o país. Agora, cadê as vacinas? Cadê toda essa história na mídia? Será que para proteger um queridinho o pessoal optou por não falar nada? Me parece que é isso. E o meu jurídico está aqui do lado me pedindo para parar de falar esse tipo de coisa.